Olá, meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Diz aí pra mim. Tá tudo certinho? Aqui estamos numa gravação de mais um podcast Café Com. Nesse estúdio maravilhoso, o estúdio Realize. Gente, quer gravar o seu podcast, quer gravar a sua mentoria, seu cursinho, quer ensaiar pro coro da igreja? Vem pra cá. Não... Essa é nova, né? Gostou? Oh. Stand-up também é legal, fazer um stand-up assim, uma comédiazinha. Vem pra cá, vamos lá, gravar o quê? Gravar conteúdos de qualidade, num local de qualidade e profissionalismo. Aqui você encontra o Hugo e a Paty, a gente fica localizado. A gente, adorei, né, Hugo? Obrigada, de nada. A gente fica localizado aqui no último andar do Cadima Shopping. E, gente, acessibilidade, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Conforto, acolhida. Ó, acessibilidade, conforto, acolhida, tecnologia. Isso, qualidade. E infraestrutura. Então, não demore. Traga o seu empreendimento para o Estúdio Realize. Na verdade, traga o seu sonho para realizar nesse lugar. Gostou dessa, Gostei. Né? Merchan novo. Ela tá filosofando, gente. É o Valeriana. Gente, com essa mesa maravilhosa da nossa querida padaria Master Pão. Gente, Master Pão, ponto final do Jacina, lá do lado da creche. Procura o Fábio e a Elisa, que vocês vão ficar encantados, tanto com a receptividade, tanto com as boas maravilhas deliciosas que vem de lá. É Natal? Não, mas tem rabanada, gente. Olha isso aqui. Ela chega a estar brilhando assim, sabe? É um convite. Bolinho, broazinha da vovó, temos aqui. E todos os outros quitutes e delícias. Então, gente, não fica fora dessa. Procura lá a padaria Master Pão. E se você quiser pegar e saber todas as delícias que tem, segue também no Instagram, padaria, @masterpão, não é? É @masterpão. A gente vai postar também nas nossas redes e em todos os locais. Tá no nosso sempre YouTube, tá lá, marcadinho. gente. Povo da TV Real, aquele beijo, porque a gente sempre deixa para falar da TV Real no final. Então hoje nós vamos falar no começo. Povo da TV Real, aquele beijo, aquele abraço. Sai da TV e curte a gente também no Instagram, no Spotify, no YouTube e em todas as redes sociais que nós temos. Agora, galerinha, vou passar para nossa diva bafônica, Graziele. Olá, gente. Sejam bem-vindos aqui na mais uma partilha nessa mesa aqui do Café Com, que é sempre bom demais, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos acompanhando. E vou voltar aqui rapidinho da padaria Master Pão. É padaria _ Master Pão. Só seguir lá no Instagram, que olha, vale a pena, tá? Vale a pena. Acho que a gente também poderia falar o nosso @ do Café Com e o @ também do Estúdio Realize. Sim, o nosso do Café Com é podcast.cafecom. E o do Estúdio Realize, para eu não errar, vamos lá. Estúdio Realize. E ela não é amiga. Mentira, gente, é verdade. Não, eu sou. Estúdio Realize NF. Olha, facinho. Estúdio Realize NF. Então não fica de fora dessa. Voltando para você, diva. Isso, voltando aqui para mim. Hoje a gente tá abrindo o mês de março. Um mês especialmente dedicado às menininhas aqui, né, gente? As princesas. As princesinhas de nossos lares. Isso aí. Então, nós temos o mês da mulher e vamos começar aqui recebendo uma convidada super especial, que a gente já andava um tempinho aí correndo atrás, né, Diva? Né? E a gente esperava muito por esse momento. Em ter aqui o nosso Café com Saúde Mental da Mulher com a Cíntia Ramos, que é psicóloga, escritora e com certeza tem muito aqui para trazer sobre o universo feminino pra gente. Seja super bem-vinda aqui à nossa mesa do Café Com. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse podcast vai edificar a vida de muitas mulheres e é um prazer poder falar de saúde feminina. Ai, gente, começamos. Não, ontem eu já tava assim, eu vou chegar lá, eu vou levar um lencinho, entendeu? Porque na hora que ela começar a bater, eu já pego, já paro, já começo a chorar. Isso aqui, ó, pronto. A gente já deixa aqui, ó, pronto. Já pego tá assim, os acordes da vida. Porque sempre que a gente vem para um podcast, Cíntia, a gente vem assim, para pegar, ouvir os testemunhos, mas para uma partilha, porque assim, a mesa da partilha é uma mesa de cura, mas também é uma mesa de união, de fraternidade, de tudo. A gente sempre toma. E toma, assim, uns acordes da vida que são importantes, sabe? A gente passa a entender que
nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência. Falava isso há 5 minutos atrás. E os primeiros ouvidos a receber o que você está dizendo são os nossos aqui, né? Então, sempre que a gente traz uma partilha, um tema, é primeiro também pra gente, né? Sempre acrescenta muito e, na verdade, gente, é o que a gente precisa ouvir. Sendo bem sincera. Agora, vamos para a pergunta crucial. Essa daí que estremece as estruturas. Eu já ouvi diversas respostas. Cíntia, quem é você? Eu costumo sempre responder essa pergunta dizendo que antes de qualquer coisa eu sou filha de Deus. Uhul! E depois vem a Cíntia amiga, a Cíntia filha, a Cíntia psicóloga, a Cíntia que gosta de praia, a Cíntia que gosta de escrever, a Cíntia que gosta de ler, a Cíntia que é teimosa, que às vezes é chato, porque também tem os defeitos. Então eu sempre respondo essa pergunta do quem é a Cíntia desta maneira, porque geralmente a gente quer sempre colocar só a profissão e o que a gente faz, mas é importante que a gente fale sobre quem a gente é de fato, então eu sempre coloco também minhas qualidades e os meus defeitos. Poxa, que legal. Que maravilha. Adorei. Não vou te perguntar quem é você agora, não. Pra gente não. Brincadeirinha. Eu vou responder igual ao Hugo. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. É isso. Ou eu sou filha de Deus, igual a Cíntia respondeu. Agora a gente tem 2 respostas bem valiosas nas nossas mãos. Mas, Cíntia, como surgiu o Cíntia psicóloga e a Cíntia para cuidar de mulheres? A Cíntia é com esse lado cuidador. Então, vamos lá. A psicologia apareceu na minha vida no IENF, que eu estudava no IENF, e a minha professora, na época, ela começou a falar que eu tinha características para ser psicóloga. E ela começou a me emprestar alguns livros. Na época, a gente estudava Psicologia do Desenvolvimento. E aí, eu comecei a gostar, a ler, me interessar. E quando chegou a época de fazer o Enem, eu coloquei as opções Psicologia e, por último, Letras. E aí, quando eu passei, estava lá Psicologia aprovada, e aí eu tinha entendido que era esse o meu caminho. Aí eu fiz Psicologia em Cabo Frio, porque eu consegui a bolsa na época. Então, eu fui morar lá para fazer a faculdade. E foi uma jornada, né, muito boa. Eu falo que se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Porém, nesse meio do caminho, eu era muito exigente com a Cíntia. Então, eu sempre me cobrei absurdamente, né? Tem um capítulo que eu escrevi que eu falo que eu me cobrava 7 vezes mais. Então, era uma exigência muito absurda, a ponto de alguns amigos me chamarem de cacto. Então, eu não sabia florescer. Era quase um sim, senhor. Então, essa voz que Cíntia tem hoje, esse jeito que a Cíntia tem hoje, não existia. Deus foi trabalhando isso na minha vida. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu atendia todos os públicos, casais, homens, mulheres, crianças, adolescentes. E aí, quando chegou 2020, que eu falo que foi um divisor de águas, apesar de ter sido a pandemia, que foi um momento muito difícil, eu passei mal, tive alguns problemas de saúde. E aí, nesse momento, eu recebi um convite para fazer parte de uma coletânea chamada Mulheres Extraordinárias, lá de São Paulo. Na época, eu duvidei do convite, porque como é que uma editora lá de São Paulo ia me achar aqui em Friburgo? Mas era verdade, e eu decidi participar daquele capítulo. Mulheres e aí, o título é o título do livro. E aí, o meu capítulo se chamava O que você está esperando para recomeçar? E aí, nesse capítulo, eu contei, né, essa história aí que eu tô contando. De que eu me cobrava muito, que eu era muito exigente, e que isso tudo foi tirando a minha leveza, a minha doçura, quem eu nasci para ser. E a partir de então, eu falo que as mulheres começaram a me escolher. O livro começou a me conectar com mais mulheres. Até que chegou 2022, eu entendi que meu nicho precisava ser o feminino. E aí, eu comecei a parar de atender todas as pessoas assim que eu atendia que não tinham a ver com esse nicho, que eram os homens, e depois os casais, que eu atendi casais durante 7 anos. E aí depois eu parei de atender também e foquei totalmente só no público feminino. E aí muitas coisas começaram a acontecer a partir desse momento, né? Eu participei de outras edições desse livro Mulheres Extraordinárias. Tive a oportunidade de participar de Bienal, receber homenagem da própria editora. Foi, assim, um momento muito diferente para mim, porque eu sempre gostei de ler e escrever. Então, quando a editora me chamou, eu duvidava porque não parecia que era real, mas era real. E aí, a caminhada de escrever esse capítulo me levou a entender que eu precisava ajudar o público feminino a resgatar a doçura e a feminilidade da mesma forma que eu tinha sido resgatada. Dei um pancadão aqui na perna da Grazi, né? Porque, assim, quando você falou assim, me chamavam de cacto, eu... É a flor favorita da pessoa, né? Eu sou um cacto. Ela ama, nem sei se o cacto é exatamente uma flor, mas ela ama cactos, né? Não, e tipo assim,
As pessoas... o cacto, ele floresce muito pouco. Exatamente. Muito pouco, mas ele é muito espinhento. Tem que aguentar, tem que amar muito para gostar de um cacto, né? Sim. Então, assim, quando é bem profundo, né? E ao longo da jornada, eu brinco que os meus amigos me ajudaram muito nessa postura do que é feminino, do que é feminilidade. Às vezes, se o carro estava parado ali na esquina, Cíntia, você não precisa andar até ali não, espera aqui que eu vou trazer o carro. Ah, deixa isso daqui que eu resolvo. Ah, vamos não sei aonde, eu decido. E isso pra Cíntia de 2010 era um absurdo. Mas só que eu entendi que eu estava ocupando um lugar que não era meu. E isso não combinava com o que Deus queria que eu jorrasse lá na frente. Então eu tive que passar por um processo muito doloroso, que eu chamo de processo de lapidação. Então a lapidação continua acontecendo até o dia de hoje. Eu vi isso no seu Instagram, eu vi lá. mesmo. Tá lá escrito. E eu falo que hoje, né, é muito bom ser quem eu sou, apesar de ter muita coisa ainda a ser trabalhada, a ser melhorada, porque é uma caminhada contínua, mas perto do que eu era, eu falo que eu já evolui bastante. Pô, e é legal ver porque, assim, você teve uma trajetória, primeiro você com você mesma, Sim. depois você com o outro, né? Eu e o outro, eu e Deus, Sim. né? E, assim, nessa jornada toda, eu acho que para cada um, para você poder levar esse cuidado todo que hoje você tem com o público feminino, realmente você tem que mergulhar dentro de você para conseguir alcançar, né? E aí, 2020, né, abrindo parênteses, eu tive crise de ansiedade. E quando a pessoa hoje... Quem é essa? Ninguém sabe. Quando a pessoa chega hoje pra mim e fala assim, eu sinto isso, é desse jeito, é desta forma, eu entendo o que a pessoa fala porque eu já tive sentada nessa cadeira. Então não é brincadeira, não é falta de louça pra lavar, não é mimimi, não é falta de fé, como muitos dizem. É literalmente alguma coisa interna que tá acontecendo e a gente precisa parar e tratar. Eu era tão rígida a ponto de uma vez na minha terapia pessoal falar para o meu psicólogo assim, ou a psicologia dá certo na minha vida em 5 anos, ou eu vou parar de atender e vou fazer outra faculdade, porque tem que dar certo. E aí ele falou assim, por que você é tão rígida com você mesmo? Nossa. Pra que tanta rigidez? E aí, a partir dali, obviamente, ele me quebrou, né? E a gente começou um processo também que foi, né, de dentro pra fora, onde eu pude entender por que eu tava sendo tão rígida comigo, tão exigente comigo, e aí eu comecei a desconstruir isso. E tanto que hoje eu falo muito sobre leveza e pausa lá no Instagram, porque eu entendo que quando a gente faz pausa, a gente dá uma oportunidade pra gente encontrar a nossa leveza interna. Sim. Então, quando a gente busca ser acelerado igual o mundo propõe pra gente, a gente acaba se distanciando da nossa essência. E uma coisa que eu acredito que Deus não quer é que a gente deixe de ser quem Ele criou a gente para ser. Então, é quase uma briga interna diária para fazer a pausa, para não perder a essência, porque é literalmente andar na contramão do que o mundo espera. Sim, eu digo que eu aprendi isso a duras penas, né? Eu tive a ansiedade, o burnout, eu tive o transtorno do sono, que até hoje eu tenho que tomar remédio, que senão Graziele fica igual uma coruja ligadona no 220. E assim, eu tive que realmente fazer essa questão de pausar, desacelerar, né? A questão de buscar a leveza e, ao mesmo tempo, ser menos rígida comigo. Eu sou tão rígida que, literalmente, eu sou rígida. Eu ando na rua assim. Eu pareço como é que é aquele soldadinho Playmobil, aqueles negocinhos? Aqueles azulzinhos? Eu fico assim e meu marido às vezes fala, Grazi, relaxa. Tá. Tô tomando café da manhã. Relaxa, Grazi. Aí volta. Porque, assim, eu também tenho muito essa questão do perfeccionismo, né? E no perfeccionismo, um dia eu conversava com um médico e ele falou comigo assim, eu falei, eu não sei ainda se é defeito ou se é qualidade. Ele, não, né? Uma coisa nem outra, é característica. E você tem que saber muito bem como lidar com essa característica. Porque o se cobrar o tempo todo, em ser perfeito o tempo todo, é doentio, né? E no final a gente não enxerga a beleza e não consegue ter os resultados necessários. E os resultados que necessários é viver com qualidade. Sim. O único é viver com qualidade, viver a vontade de Deus na nossa vida. Sim. E assim, você fala das crises de ansiedade, não somos diferentes em nada, tá? Então, assim, bandeirola! É muito além. Você estava falando aí a questão de se cobrar. Cara, eu entrei para a faculdade de arquitetura e eu tinha um plano. Eu tenho que me formar, eu tenho que estar com um escritório, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E se não der certo, eu não sei qual vai ser o próximo passo. E o próximo passo... Organizando uma vida muito fechadinha, muito quadradinha, muito tudo no seu devido lugar. Na metade da faculdade, tive que parar para operar o coração.
Meu mundo caiu, entendeu? Meu mundo caiu. Foi essa música É mesmo. música. E nisso, você falou assim, tem que ter a pausa e você tem que... Como eu me enxerguei nesse tempo, mas como também, se você não tiver a orientação correta, você não tiver um tratamento correto, se você não tiver a ajuda correta, aí vem também o seu trabalho, a questão de ter um profissional, um psicólogo do lado, como isso pode ser doentio, né, Cíntia? Sim. Você falou de ansiedade. O meu processo com a ansiedade foi diferente. Por quê? Eu me apeguei, obviamente, à fé. E aí, um dia eu estava na minha casa, muito mal, porque eu fiquei 40 dias sem atender. Durante o tempo que eu passei mal em 2020. Nossa. E depois, obviamente, que meus pacientes souberam a razão, o motivo. Mas, na época, eu fiquei lá, né, com a minha família, amigos mais próximos. E aí, chegou um dia que eu entendi Deus falando assim, é para entregar o controle. Enquanto você não entregar o controle, é isso aí que você vai sentir. E aí, com muita lágrima, eu brinco que foi igual o clique, né? Peguei o controle assim... Deus, eu não quero entregar, mas eu tenho que entregar. E aí eu entreguei o controle para Deus. E aí Salmos 23 começou a ser minha oração constante. Se existem águas tranquilas, é nessas águas que eu quero mergulhar. E se existem águas tranquilas, é nessas águas que eu quero mergulhar. E ficava repetindo isso, né? Porque durante o processo que eu tive de saúde, os médicos falavam que eu não ia poder fazer muita coisa. E ouvir aquilo era desesperador. Só que ao mesmo tempo eu não queria acreditar no diagnóstico. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. E aí, uma pessoa foi orar por mim e ela falou assim, Cíntia, a partir de hoje a decisão é sua. Você vai continuar nessa se você quiser. E aí eu vi que era eu e Deus de verdade. Tanto que eu não precisei tomar remédio para ansiedade, eu não precisei ficar com crises logo depois que eu decidi entregar o controle para Deus. E aí o controle foi tão entregue que eu tinha uma sala, né, de atendimento. E aí no ano passado... eu comecei a perceber que alguma coisa ia acontecer. Sabe quando você sente que alguma coisa vai acontecer? E um dia, subindo a escada lá do prédio, eu ouvi direitinho a voz dizendo assim, pra que você precisa de um nome na porta? Qual é a finalidade de ter um nome na porta? Toma. E aí eu falei, caraca, pra fechar a sala. Eu vou ter que fechar a sala. E aí eu entendi que eu precisava fechar. E aí eu fechei a sala. Hoje eu atendo mais online, atendo só um dia da semana presencial aqui em Friburgo, o resto dos dias é online. E aí eu entendi que eu não precisava de um nome na porta. Para que eu queria um nome na porta? Ah, isso serve para todo mundo? Não, isso foi uma experiência minha. Porque o controle eu entendi que não é mais meu. Porque tem coisas a serem vivenciadas ainda na minha história que tem a ver com isso. Eu sei que não é do jeito da Cíntia, não é da forma da Cíntia, não é no script da Cíntia. Tem coisas que não vão seguir o que eu desejava. Porque eu já entendi que o controle não é meu. E aí é curioso porque desde 2020 eu não tenho mais crise nenhuma. Eu não tive mais nada. E aí nesse episódio que eu falo que eu passei muito mal, vou abrir um parênteses e fechar. Eu tive um episódio de convulsão em 2020. E eu saí de casa apagada, né? Literalmente. Sei contar a história por conta dos meus pais e da minha irmã. E aí a partir daí começou a investigação porque eu fazia vários exames e não dava nada. Todos os exames assim que podia fazer neurológico eu fiz e não dava nada. E aí falaram assim, você precisa ir numa médica X. E aí eu fui na médica. E aí ela falou assim, se você tá sentindo é alimentar. Aí eu falei, gente, ela tá muito doida. Como que uma coisa dessa pode se alimentar? E aí, realmente, quando eu fiz o exame de sangue, tava lá que tinham características ligadas ao glúten. Porque o meu organismo estava tão inflamado a ponto de convulsionar. Só que o meu braço predominante era o que eu escrevia, né? Usava pentear o cabelo, escovar o dente, enfim. Ele virou mesmo. Na convulsão, ele virou. E aí eu fiz vários processos de fisioterapia. E aí, no máximo que o braço ia, era assim. Ele não passava daqui. E aí, uma pessoa cristã ligou pra minha família e falou assim, eu sonhei com o portão da casa de vocês, posso ir orar? E aí, eu falei assim, vai. É comigo, pode vir. E aí, ela chegou exatamente, colocou a mão exatamente no braço que tava indo até aqui. E o braço, na hora, eu sinto que fez aquele encaixe de ossos com ossos se juntaram, né? A minha experiência de milagre que eu falo. E o braço voltou e até hoje ele tá aí. E logo depois desse episódio que eu recebi o convite para escrever o capítulo do livro. E se eu tivesse com o braço, né, daquela forma, obviamente eu não ia aceitar escrever o capítulo do livro. Por isso que o título foi o que você tá esperando para recomeçar. Que eu entendi que após o milagre eu tinha que recomeçar e tinha que contar de algum jeito um pouco da experiência que eu tinha vivenciado. Então, assim, ser psicóloga, ter fé, viver milagres, entender a feminilidade foi um processo muito doloroso. Né? Não foi um processo assim facinho, foi doloroso. Gerar testemunho dói. E aí eu entendi que ou eu decidia
abraçar a questão do feminino, da feminilidade, e cuidar de mulheres que estavam adoecendo, ou eu não ia cumprir o que eu estava sendo chamada para fazer. Cara, Já tomei uns 10 tapas na cara aqui hoje. Não, e sabe o que é mais louco, assim? Que talvez, assim, na época, né, eu não sei como que foi isso dentro de você, porque, assim, você sendo psicóloga, cuidando de outras pessoas, precisando de todo esse cuidado, e ao mesmo tempo tendo crise de ansiedade. Gente, Mas eu me retirei, eu não atendi. Eu fiquei quase uns 40 dias mesmo sem atender. Mas aí você precisou do mesmo cuidado que você leva a outras pessoas, né? Mas eu tive que me ausentar. Eu sei que tem gente que consegue, tá? Passar mal e atender e dar conta de tudo. Mas eu não consegui. Né? Mas eu não consegui, tive que me ausentar. E nessa época, os meus amigos foram primordiais na minha vida, minha família também, que cuidava de mim bastante. Eu tinha espasmos, eu tinha tremores, eu derrubava infinitas canecas de leite. Era muito ruim, porque ninguém entendia o que eu tinha. Eu ia em vários médicos e ninguém conseguia uma explicação. E aí, a partir do momento que eu mudei a alimentação, o meu organismo virou outro. E o pior de tudo, que eu acho que assim, até a gente passa por isso, em alguns aspectos, é quando você tem o problema, você sabe que você tem, que não é invenção da sua cabeça, você vai a médicos, eles não acham respostas, eles falam, da sua cabeça. Você paga de louca. Sério? Eu não, já paguei de louca. Da médica tá com a caneta na mão pra anotar tudo, e de repente ela parar, olhar pra mim, cruzar as pernas e olhar pra mim. Não, tá tudo bem. E eu saí dali tão revoltada que eu falei assim, cara, não é possível. Não me maluca. enxergam. Esse é o olhar, né? De não me enxergarem. E é muito bom quando Deus direciona os caminhos e coloca as pessoas certas na nossa direção para que a gente chegue àquele ponto que vai descobrir, né, o nosso problema. Mas eu entendi que nesse processo eu tive que me render. Que tinha a questão do admitir. Realmente está acontecendo, realmente eu estou passando por isso, realmente eu tenho isso. Porque admitir dói muito. Então, admitir assim, poxa, tá tremendo, mas ninguém não dá nada no exame. Que bom que não dava nada, né? Porque, afinal, eu queria meu cérebro preservado. Mas era muito ruim porque ficava na busca infinita e não se descobria. Então, não adiantava tomar remédio porque ninguém sabia a causa. Não adiantava eu buscar outros médicos das mesmas especialidades porque ninguém chegava a uma conclusão. Tanto é que quem resolveu meu problema foi uma ginecologista. Nada a ver com o que estava acontecendo. Não, esse Paranauê aí é mó loucura, de verdade. Na hora, uma ginecologista resolveu todo o seu corpo, para você ver como uma coisa está ligada completamente à outra. Vale ressaltar que ela fez o que você falou. Ela parou para me ouvir. Ela me enxergou. Ela não olhou assim, sim, tinha um sintomazinho e vai passar. Não, ela quis investigar tudo. Tanto é que eu fiz muito exame. Muito. E aí o médico... no dia que eu fui tirar sangue, a moça até falou, você tá fazendo quase uma doação de sangue para si mesma. De tanto, né, que ela tirava. E aí a gente entendeu que realmente tinha uma questão ligada ali à alimentação. E toda vez que eu ultrapasso ou extrapolo, o meu corpo, ele avisa. Então gatilho, sinal de ele já avisa assim, tá chutando balde demais, isso aqui não pode não. Então eu já entendo hoje. Tanto é que antes eu ia trabalhar remando, me arrastando. Hoje em dia eu trabalho normal, não tem problema. Que maravilha, né? Porque assim, eu acho que esse momento que vem o alívio, né? Sim. Acho que tanto na questão emocional quanto na questão física, quando você tem aquele momento de alívio, que, agora, tá tudo bem, tá ok, né? Porque a gente, quando fica limitado, a limitação, ela coloca a gente numa prisão que é além do físico, né? É um cárcere terrível. Mas assim, ao mesmo tempo, você para pensar, né? O trabalho, você também comentou com a gente que, além de tudo, é uma alimentação saudável, é uma vida ativa agora de academia, é uma rotina totalmente... Mas descobriu o que era... Sim, a questão toda Sabe o que me falaram? Você precisa emagrecer. Seu problema, se você emagrecer, resolve tudo. Só que eu tenho entupimento cardíaco, só que não sabem por que as minhas veias, as minhas artérias são entopem. É gordura. Não é gordura. É cálcio. Eu fui Eu já fiz reumatologista, já fui no reumatologista, não deu nada. Hematologista não deu nada. Agora voltei. Estava num cardiologista e ela falou que ia me curar através de remédios. Remédios de resolver meus BO. Uma semana depois eu fui internada com um infarto.
E descobri que meu coração tá uma gelatina. Uma bela gelatina. Uma bela Bafine. E quando você fala assim, tem todas as debilidades. Não pode fazer, como te botaram. Você não vai poder fazer mais isso, mais aquilo, colar. Na hora que você tava falando assim, poxa, eu entendo. E, você não pode mais fazer isso, não pode. Isso aí, só vem aquela lista do não pode. Mas o que você pode fazer depois? Então, aí foi uma briga que eu tive. Porque eu fiz um negócio, assim, de fé. Eu comprei uma mala azul de viagem. Porque o médico falava, olha, mãe, falava com a minha mãe, né? Ela não vai poder viajar, ela não vai poder morar sozinha, ela não vai poder... Era uma lista do não pode. É uma lista do não pode. E eu falei, gente, mas eu não vou poder mais viajar, não vou poder mais passear. Não, isso nem é incabível, ele tá louco. E aí eu fui e comprei uma mala azul. E aí, quando a mala azul chegou, eu orei a mala azul. Eu orei a mala e falei, nós vamos ir para muitos lugares. Nossa. Eu vou comprar um par de tênis e vou subir muitas trilhas. E realmente, depois, né, de todo esse episódio, eu fui para vários lugares. Então, assim, foi fé? Foi loucura? Eu entendo pra mim que foi fé, porque eu acreditava que podia ser revertido. Até porque eles não sabiam me dizer um nome, e aí isso já me irritava. Né? Porque, você vai tomar um remédio tal, mas eu vou tomar um remédio tal para quê? Só para tirar o que tá dando aí, o tremelique, o Tanto é que em 10 dias, né, teve na época, um neurologista e um psiquiatra que queriam passar alguns remédios. E, obviamente, eu entendo sobre psicofarmacologia de alguns tipos de remédio. E aí eu falei, gente, eu não vou tomar isso. Se eu tomar isso, eu não vou atender nunca mais. Você falou um nome aí para mim que já é um xingamento. Repete, por gentileza. Psicofarmacologia? Eu vou usar isso na forca. Que, né, é porque dá pra entender ali o que aquele remédio vai fazer no seu organismo, no seu corpo. Beleza, né? beleza. E aí eu falei, gente, se eu tomar isso tudo aqui, daqui a 3 meses, como é que eu vou estar? Como é que eu vou voltar a trabalhar? Né? Tanto que nos primeiros 5 dias que eu tomava, a minha perna tremia, o meu corpo ele descompensava. E aí eu falei, eu não vou tomar mais isso. Isso é uma experiência minha, tá, gente? Não tô mandando ninguém aqui parar de tomar remédio do nada, não. Isso foi uma experiência que eu tive. E aí eu peguei todos os remédios e joguei numa lixeira. E falei, Deus, não sei o que vai dar, não. Mas a partir de hoje eu não quero tomar mais isso. Nossa. E eu não tomei, mas eu passei 15 dias muito mal, tá? Não foi, que lindo, jogou fora. Não, eu passei mal do corpo saltar, assim, da cama, tendo espasmos reais. E aí eu falei, eu não vou tomar. E aí, a partir daí, foi o processo todo que eu contei. E eu usei a mala e uso a mala azul até hoje. É uma meta... Não, mas é um olhar de... Por quê? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu amo estar com os meus amigos, eu amo viajar, eu amo passear. E aí, ele vem e diz, você não vai? Quem é você pra falar que eu não vou, meu amigo? Eu sei que tem circunstâncias que realmente a gente vai ser privado. Mas ser privado a vida toda não combinava com a Cíntia. Né? Mas é exatamente esse o ponto. Ser privado a vida toda é assinar uma carta autorizando a outros diagnosticarem a sua vida. Por exemplo, eu depois desse quadro, a médica, eu demiti ela, né, por uma justa causa. Num quadro de fé, eu rezei durante 9 dias e falei, Deus, direciona para um médico que vai me enxergar. Eu achei um médico, Dr. Vitor. Você sabe que você tem meu coração, e realmente tem mesmo, que você é meu cardiologista. e tipo assim... em várias formas. E eu cheguei nele, e nessa conversa com ele, ele falou assim, não, mas não estão te olhando. Estão vendo o laboratorial, mas não estão te vendo. E quando fala de ver, é ver toda a estrutura, toda a pessoa, todos os pormenores. E eu só não fui dessa de arrasta ainda, porque eu encontrei um médico que Deus direcionou. Mas foi oração, não fiquei com a minha nádega encostada numa cadeira, corri atrás. E, tipo assim, principalmente, eu não aceitei o laudo final do você não pode ou é só gordura. Sim. É só gordura. Porque só gordura, se fosse só gordura, teria outros sintomas. E os meus exames de sangue laboratoriais são perfeitos. Então, assim, não justifica uma coisa não fecha, né? Agora, Cíntia, com essa história toda, como pegar um cacto e transformar numa donzela? Então, devido a tudo isso que eu passei, meu olhar de atender mudou. Então, hoje, quando eu atendo, a primeira coisa que eu quero saber é como que tá suas vitaminas, seu hormônio, se você dorme, como você se alimenta, qual é seu peso. Eu pergunto tudo isso antes. Caramba. Eu quero conhecer você antes. Aí eu conheço seu físico.
Aí depois eu conheço sua espiritualidade. Como é que é a sua fé? Ah, não creio em nada. Ah, acredito nisso. Ah, não tenho. Ah, me desviei. Ah, tô distraído. Enfim, eu entendo lá a tua espiritualidade. Depois eu entendo quem é você na tua família. Porque aí a casa diz muito também. Ah, como é que é o ambiente da sua casa, como que as pessoas te olham, o que você faz, você é sobrecarregada, você delega, quem é você? Pronto, aí já tem 3, né, formatos sobre você. E o último, quem você é. Que aí é quem é você mulher, quem é você filha, quem é você mãe. Tem tudo isso na primeiras consultas, é isso que eu trabalho. E aí a gente começa a entender como que você funciona. E aí tem um momento lá da terapia que eu gosto de usar o espelho. E aí eu coloco a pessoa de frente para esse espelho. E geralmente, tô dando spoiler, hein? Mas aí você vai profundo, hein? Porque a gente não pode só ficar falando que o céu é azul, que lindo, né? A gente tem que ir profundo. E aí eu sempre coloco, né, a pessoa de frente pro espelho e pergunto pra ela, quem é essa que reflete pra você hoje? E ali começa, né, um processo diferente em atendimento. Porque eu entendo que se a gente não puxar a última gaveta, né, que nossas emoções às vezes são igual uma cômoda. Uhum. A gente vai colocando em cada gaveta. E se a gente não puxar a última gaveta e tratar do profundo, ir lá no fundo e colocar pra fora o que a gente sente, a gente vai ficar carregando aquilo. Eu entendi assim no meu processo e é por isso que eu trouxe isso para a clínica também no meu atendimento. Então, para, né, transformar o cacto para donzela, como você disse, é um processo. Algumas pessoas fazem isso muito rápido, outras fazem mais devagar, porque tem que seguir o que a pessoa consegue ir trabalhando na vida dela também e o que ela está disposta a soltar, porque nesse processo você vai ter que soltar algumas coisas e mudar alguns comportamentos, porque às vezes eu atendo pessoas que não fazem atividade física nenhuma, que não se alimenta direito, que dormem 5 horas só de sono, que não descansam, que só são sobrecarregadas e aí se tornam exaustas. E aí isso não é funcional. Não é funcional para o teu corpo, não é funcional para a tua mente, não é funcional. Então, a gente faz um trabalho, né, de readaptação da sua vida para que você tenha saúde de novo. É quase isso, né? A gente readapta para você ter saúde de novo. Uma reprogramação total. Que aí você consegue olhar para você de novo. Porque o que eu percebo? As mulheres, depois que se tornam mãe, principalmente, elas fazem um X assim, né, com marca-texto nelas mesmas e vivem só para a criança, para casa e para a família. Tá errado isso? Não. Só que chega um momento que elas não se conhecem mais. E aí é quando elas param lá na minha sala. Quem sou eu? O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? E assim, é muito triste. Eu falo que eu fui privilegiada de atender mulheres. Mas também é muito triste quando eu recebo elas nesse estágio. Em que elas não se conhecem mais. Que elas não sabem nem mais a roupa que cabe, o que gostam de vestir, como que é se arrumar. Elas ficam distantes delas mesmas. E aí a gente começa um processo de autocuidado e autoconhecimento. E o resgate, por isso que eu falo que é o resgate do feminino. Porque elas não sabem mais ser leves, elas não sabem mais fazer as coisas com calma, elas não sabem mais delegar. Elas literalmente parece que carregam uma mochila pesada e saem andando por aí. Então, é um processo desafiador, mas também é libertador. Nossa, meu Deus do céu. Tem um horário para atender 2. Já vou deixar nosso horário marcado. Gente, e aqui eu preciso falar um monte de parada, mas eu vou tentar ser sucinta. Por favor. Olha, assim, você falando a respeito dessa questão da mulher não saber mais quem ela é, eu casei no dia do meu aniversário. Eu tinha 27 anos e 28, no dia do 28 eu casei. Eu fiquei tão assim, tentando assimilar tudo, que por vários anos, eu já estava com 30 e poucas pessoas me perguntavam, quantos anos você tem? Eu, 27. Eu agarrei no 27, que era a minha idade, a minha última idade solteira, 27. E eu ficava depois, gente, por que isso? Depois eu fui entender com o tempo. Porque assim, com toda a trajetória minha, dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu fui percebendo que assim, eu tinha muita saudade de quem eu era, né? E como equilibrar isso tudo? Eu não sabia equilibrar. E quando você fala do espelho, a gente já fez muito essa dinâmica em alguns retiros, algumas coisas. Pegava o espelho, passava nele um barro. Aí a pessoa ia ali, primeiro olhava o barro, né? Não enxergava. Mas alguns conseguiam fazer a dinâmica do ir além, de se ver como aquele barro sujo e depois limpar e conseguir se enxergar limpo, né? Eu lembro que teve um senhor, uma vez num retiro, a minha irmã me cutucava. Ela, olha como é que ele olha. Ele olhava pro espelho, ele, com aquele barro, aquilo ali impactou tanto ele olhava, acho que ele viu. Ele foi muito além naquele dia. Eu nunca vi uma pessoa ir tão além quanto ele. E na hora que veio aquele espelho limpo, que ele se olhou de verdade, cara, ele ficou ali sem reação.
eu fiquei, cara, como é que a gente precisa desses estímulos para a gente conseguir de verdade, assim, se enxergar naquele estágio que a gente está em cada momento da nossa vida. E se encarar também, né? Não é simples se encarar, não é fácil. Se eu fosse olhar para um espelho hoje, ia ter choro e ranger de dentes. Acho que não diferente de você, entendeu? Do que você falou, já estava aqui anotando as coisas, assim, pensando, gente, é uma consulta depois, com certeza, para a gente poder dar já uma... tá nas camadas e nas gavetas, nas né? camadas, a última gaveta, com certeza, eu não abri, ela tá trancada com aquele cadeado, e tipo assim, ainda tô dando pesada para ela entrar mais ainda, entendeu? Jogou a chave fora. Não é, porque assim, é complexo você pegar esse olhar e falar assim, sentir saudade do que você... Quando você usa um termo desse, sentir saudade do que eu era, a gente vê que a gente perdeu muita coisa da nossa essência, daquilo que fazia bem pra gente, da nossa identidade. São coisas que a gente deixou para trás por escolhas, mas existem momentos que essas escolhas também podem conciliar e devem conciliar com aquilo que nós somos. Exatamente. Então, quando isso não bate, quem tá errado somos nós. Sim. E a gente assumir que a gente está errado nas posturas que nós tomamos, na vida que nós levamos e do jeito que nós estamos agindo e reagindo, por que a gente está sobrecarregado? Porque a gente não sabe dizer não. E aí eu abro um parênteses rapidamente e fecho. A gente adoro seus parênteses abertos e fechados. A gente tem que olhar a sociedade como ela está caminhando. A sociedade hoje está camuflando os problemas através de remédio. É errado tomar remédio? Não. Tem gente que realmente vai precisar tomar remédio durante o tempo. Por exemplo, quando minha avó faleceu, eu precisei tomar remédio durante 6 meses, porque senão eu não dormia. Foi um período de início, meio e fim. Foi exatamente 6 meses, porque eu não dormia. Virou um gatilho. Toda vez que chegava à noite, eu ficava agitada, porque a notícia chegou no período da noite. Então, eu criei um gatilho quando anoitecia. E aí, depois, eu parei de tomar e nunca mais tomei nada. Mas tem gente que vira refém da medicação. E aí, é pra não mexer na última gaveta. É pra não botar o problema pra fora. É pra não encarar a realidade. E como eu não quero encarar a realidade, eu camuflo com o remédio. E aí, em alguns atendimentos, eu vi frases que eu falo que são muito marcantes. Uma vez, uma moça disse assim... eu tô aqui trazendo todo o meu lixo emocional. E abrir ele pra você vai feder demais. E eu falei, nossa, né? O que vai vir disso? E aí teve uma outra também, eu tô cansada de ser caçamba emocional dos outros. Ui. Então são frases que mulheres carregam internamente, sozinhas, e não falam pra ninguém. Porque já tá indo pra um esgotamento emocional. Caramba, caçamba emocional. Gente, isso é pesadíssimo. Trazer o meu lixo é como se, tipo assim, todos os sentimentos que ela tivesse, nada valesse a pena. E teve uma também que foi recente, que ela falou assim, eu achei que eu ia carregar isso comigo pra sempre, que eu ia levar isso pro meu túmulo. E hoje, né, eu chego aqui com o quarto limpo. Meu quarto tava todo bagunçado mentalmente. Mas hoje o quarto tá limpo, eu consigo respirar de novo. Caramba. E eu falei, nossa. Então, assim, parece que terapia, né, hoje é visto às vezes como bobeira. Mas pra muita gente é libertador poder recomeçar mais leve. Sim. Eu vou falar francamente, a terapia, ela me salvou e ela me salva todos os dias dos meus monstros. Porque se eu deixar eles crescerem, eu viro um lixo emocional e eu viro uma caçamba também para as pessoas. Então, assim, poder se conhecer e poder entender o que traz, o que é você, os gatilhos, as coisas. Mexer onde fede, literalmente é mexer onde fede. E não tem problema feder. Acho que quem não fede tá mentindo, né? E se conhecer e poder se olhar no espelho e falar, cara, sou eu, tô quebrada? Tô. Mas eu tô buscando uma verdade. É ser real. Sim. Ser real, né? E eu peguei aqui o celular porque eu tava vendo um podcast com a doutora Andréia Vermonte, que tá aí em alta, super alta. E aí ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, né? Que a fonte do adoecimento são os personagens. Sim. Eu acho que muitas vezes a gente cria esse monte de máscaras. A gente pensa às vezes que é uma só, a gente pensa às vezes que a gente não usa máscara, mas na verdade a gente acaba colocando umas capinhas, umas carapuças, uns personagens, né? Sim. O tempo todo. Você escolhe qual a máscara que você vai sair no dia. Sim. Só que assim, é para se esconder de uma sociedade. Porque não pode ver a sua vulnerabilidade, não pode ver a sua irritabilidade, não pode ver seu descontentamento. Eu vejo muito assim, no núcleo que nós estamos, né? Mulheres casadas, cristãs, até mesmo no nosso trabalho, nós temos um trabalho com mulheres, né? O quanto estamos cansada de quê? De casa, de filho, de marido. Amor, te amo.
Ele vai te amo, tá, amor? Mas assim, chega certos momentos que a gente não se entende, mas que eles também não entendem a gente. E que existe um desconexo vivendo entre quatro paredes. Isso daí dá outro podcast. Não dá? É uma loucura. E tipo assim, já fica aqui o bispo, já deixa marcado. E assim, e você vê que a gente precisa seguir, só que a gente só vai conseguir seguir se a gente se enxergar realmente. Se a gente tirar, tipo assim, esses dias eu até falei com meu marido, aconteceu uma situação lá em casa que me gerou um estresse pós-traumático, eu tive uma crise de ansiedade ferrenha pela situação. Uma situação externa, né, que aconteceu com a minha família. Então eu comecei a ter crise de ansiedade toda vez que chegava à noite e ficava sozinha. Então eu não podia ficar sozinha e nem de noite, porque pra mim era coração choro, suador, aquela um gatilho assim e tremendo e aí o pessoal aí eu virei pro meu marido, eu falei, olha, eu não sei quando vai passar, mas eu preciso que eu dê a sua ajuda. Eu preciso que você entenda que isso... Eu não estou escolhendo sentir isso, eu não estou optando por ter isso, mas eu preciso que você me ajude. E falei com os meus amigos, olha, por favor, só não me deixa sozinha. Eu mando mensagem assim, por favor, não me deixa sozinha. Já é uma coisa do tipo, tô com... na mão. Ontem, quando ela mandou pra mim, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? Meu Deus, não pode deixar sozinha. Eu peguei, aí apareceu uma mãe pra buscar a filha lá em casa. Eu, pode me deixar na catedral? Nossa, vambora. Eu cheguei lá com as crianças. Falei, pronto, cheguei aqui, tô aqui com ela. Acho que, assim, tem muitas curas que vêm através das mãos dos amigos. Sim. É aquele amigo que carrega a maca, né? Que te apresenta pra Jesus e te fala, tô contigo. Tanto é que minha primeira viagem com a mala foi pra Cabo Frio, né? Que é pertinho, é um lugar que eu morei muito tempo. E aí um amigo falou assim, vem pra cá. E a gente vendo o que dá, como é que vai ser, se você vai passar mal, qualquer coisa você tá perto. E a partir dali foi, nossa, eu posso de novo. É como se eu estivesse respirando e falando assim, vai poder passear de novo. E foi libertador poder ir com a mala azul, né? Eu fui de propósito com a mala azul, nem precisava levar muita coisa não, mas eu fui com a mala azul porque ela tinha um significado. Para outras pessoas são outras coisas que viram significados. Mas para mim a mala tinha um significado maior, porque foi dito que eu não poderia. E eu não quis acreditar naquele você não vai poder. Sim. E com isso, de ter amigos que te olham, que te enxergam, que sabem da sua essência, que lutam por você quando você não tem força para lutar. Sim. Então, assim, isso muda todo um contexto, toda uma diferença e motiva a gente para vale a pena seguir, vale a pena continuar, vale a pena se tratar, vale a pena buscar ajuda. E nisso, assim, quando você fala da mala azul, eu lembro muito da música do Frei Gilson, aquela aba. Que diagnóstico não pode ser a palavra final. Diagnóstico não é a palavra final. A gente tem que começar a profetizar coisas boas na nossa vida, mas a gente tem que dar passos de fé. Não é só um profetismo barato de tipo assim, Cíntia, compra a mala azul e vamos ver o que vai dar. Não, comprar a mala azul, botar as calçolas na mala azul e ir pra praia sim. Por quê? Porque faz a diferença a atitude. É uma atitude de botar o pé que Deus vai abrir o mar. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente toma posse dos diagnósticos, a gente toma posse das palavras que lançam pra gente do tipo, porque você, principalmente mulher, porque você se largou, porque você é só isso, você é só aquilo, e esquece da essência. Sim. E aí, eu tenho lido muito sobre a questão da filha de Jairo, né? Talita, cume, levante-se. E eu entendo que todos os dias Deus está nos convidando a esse levante-se. E aí? Levante-se, eu tô te dando mais um dia, mais uma oportunidade. Você não vai levantar, não? Tá na hora de você levantar. E parece que todo dia a gente quer ter uma muleta, quer ter alguém pra estar ali, me ajuda a levantar. Eu sei que vai ter gente que vai precisar. Mas às vezes a gente fica no nosso comodismo querendo que alguém venha aqui e levante. E às vezes é pra você levantar sozinho. Porque tem coisas que é entre você e Deus, é você e a sua vida, é entre você e seu casamento, é entre você e a sua profissão. E é pra se levantar. Porque se a gente tá respirando, se a gente acordou mais um dia, a gente tá tendo a oportunidade de se levantar. Sim. A vida já é por si só um milagre, né? Exatamente. A vida já é por si só um milagre. Eu tenho tentado, assim, apreciar as pequenas coisas, né? Por exemplo, de manhã. De manhã, pra mim, era de manhã e à noite, porque são os horários que eu mais estou envolvida com a minha mais nova.
Então, assim, eram os horários mais puxados para mim. Então, eu tenho tentado fazer diferente. Por exemplo, de manhã eu quase não tenho olhado o celular, respondido ninguém, visto nada, para eu poder... Ela gosta que eu faça uma panquequinha de banana com ovo. Eu vou lá, faço a panquequinha dela, faço com calma o almoço, dou uma atenção para ela. Se tiver alguma coisa de escola ainda para ver, eu faço com ela, vejo com ela. Aí... Aquilo ali passou, eu levei na escola e pego a mais velha, vou para casa com a mais velha. Aí eu não tenho mais tido as tardes sem estar na companhia de um filho. Então, eu pego a Helena, aí vou com a Helena, a mais velha das meninas, né? Pego a Helena, vou fazer alguma coisa com a Helena. Já aconteceu de eu ter que ir tomar um café com a Helena junto. E aí ela fica assim, nossa mãe, tá sendo tão bom passar a tarde com você. E aí eu passei a apreciar aquilo ali, a não ver como um empecilho. Ai, mas eu não tenho mais a minha tarde livre. Mas, poxa, eu tô tendo uma tarde legal com a minha filha. E tá ótimo aqui, entendeu? Então, assim, a gente vai passando a ver as outras belezas que existem também. Até porque nesse momento você tá sendo suficiente pra Helena. Sim, sim. E a gente passa a ter também um outro patamar, assim, de expectativa. Eu passei a ter esse outro patamar de expectativa, eu diminuí aquilo que eu queria muito fazer. Eu queria dar conta disso, eu queria dar conta daquilo, eu queria... Eu fiz assim, agora, se eu der conta, eu dou conta. Se eu consigo responder o celular, eu respondo o celular. Porque senão eu vou perdendo as outras oportunidades que eu tenho naquele momento, né? Então, assim, pra mim tá começando a dar certo. Que foi? Esse negócio de responder o celular, eu tô entendendo. Os meus vácuos. Sacanagem, gente. Peguei no flagra. Cadeira. Não, mas são perspectivas, e assim, é uma leitura do que a gente precisa trazer de volta. Eu sempre fui muito agitada. Sempre fui essa pessoa que eu gostava de estar trabalhando, eu gostava de estar na obra, eu gostava de estar com gente, eu gostava de ter interação e tudo muito, sempre fui. Num belo dia que eu não tive nada, que era eu, um quadro e tintinhas para poder pintar. E Deus assim, pinta. Começa. Pintar o quê? O que você está sentindo? Pinta. Não quero. Pinta. Não quero. Pinta. Não vou pintar. Eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ganhar o mundo que está explodindo aqui dentro. Não. Vamos cuidar de você. Pinta. Primeira petela que eu pintei toda de preto. Toda de preto. Toda, não tinha cor. Uma dessas eu tenho. As minhas primeiras telas eram... Eu comprava branca, todos os fundos eram pretos. E depois eu só botava Jesus crucificado. Só tinha a imagem de Jesus crucificado. De todas as formas, todos os lados, todos... Aí um belo dia eu peguei, fui rezar e rezando. E sempre fazendo tudo rezando. Porque era o meu momento de oração. Meu momento de entrega com Deus. Um belo dia eu fiz uma tela... que o fundo já não era mais preto, o fundo era azul. E era a hemorroíça, que ela encostava no manto de Jesus para ser curada. Aí eu... Aí outra tela foi do vinho, da água se transformando em vinho. Aí as telas foram ganhando outro condicionamento e eu falei assim, aquela perturbação, aquele... nebulosa que estava na minha mente, ela foi se dissolvendo. Quando eu me entreguei à vontade de Deus. Porque nas minhas orações, nos meus momentos, nas minhas súbitas loucuras, eu sempre tive um trabalho manual me ajudou a estar com Deus. Então, assim, eu gostava de entalhar, então, assim, eu usei isso como uma forma de estar com Deus. Tanto que eu fiz 30 quadros em 30 dias. Eu tenho um defeito, essa eu preciso terminar, senão não tá bom pra mim. E cada dia era uma leitura de uma situação que estava aqui dentro. Eu entendi que Deus estava me curando através das telas. Então, assim,
Eu não entendo o processo. Para mim, o processo que eu enfrento hoje, principalmente das incertezas, é um processo de estar no escuro no colo de Deus e seja feita a sua vontade, não a minha. Só que eu também entendo, eu tenho alguma coisa que ele vai mostrar. Não é da minha cabeça. Só que quando você fala da cura da feminilidade, eu também entendo que eu preciso ser curada lá dentro. Porque eu estava pensando aqui, quando você falou, tá, eu não preciso que troquem o gás para mim, eu troco. Eu não preciso que troquem um pneu para mim, eu troco. Eu não preciso que peguem e pintem uma casa para mim, eu pinto. Eu não preciso que coloquem a água no copo para mim, mas precisa. Entende? Sim. Então, quando você fala isso tudo, eu falo assim, até aqui o Senhor mas eu preciso também dar passos ao encontro do que Deus me fez para ser. Porque senão eu fico sempre permitindo que rótulos adentrem. E nessa 1000 facetas da Arialha, eu não sou aquilo que eu tenho que ser. Sim. Sabe? Cara, aí a gente vai... Acho que o que eu falei, o que você falou, a gente vai naquilo que você colocou. A aceitação. Aceitar. Sim. Aceitar a nossa condição naquele momento. Né? E entender da onde que a gente precisa, não precisa de ajuda. Porque como você falou, essa questão de eu trocar o gás e não sei o quê, poxa, eu comprei uma furadeira. Porque eu precisava furar minha parede, eu tinha que dar o jeito. Abaixa a mão que vai aparecer outras coisas. Desculpa. Estamos em hora eleitoral. Prendi a mão. Mas eu comprei a furadeira para eu furar a parede. Então, assim, a gente também entender as coisas, né? Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Eu comprei uma roçadeira. A gente tem uma coleção de coisas. Ferramenta, que mais que você Momento comprou? de confissão. Eu tenho uma esmerilhadeira, eu tenho uma roçadeira, eu tenho uma motosserra, eu tenho uma parafusadeira, eu tenho uma serra circular, eu tenho um kit de... Eu tenho uma oficina em casa. Eu passei a ter medo. Você tem até uma motosserra? Tenho uma motosserra. Meu Jesus Cristo. Eu comprei. Não, eu tenho todas as chaves de fenda, chave de boca, chave disso, chave daquilo e as varinhas de pescar também. Ai, meu Deus. No final a gente ainda consegue pescar. Ai, meu Deus. Mas tipo assim, por quê? Porque eu queria pronto e tinha dificuldade. Então, aí esse é um problema da galera que é exausta, sobrecarregada, porque tem que ser na minha hora. É do meu jeito, é no meu tempo. E aí quando você falou das telas... Arilax, gente. Arilax. E aí, quando você falou de pintar as telas, se a gente parar para pensar como mulheres cristãs, falando nesse momento focado para mulheres cristãs, quem tocou Jesus foi uma mulher que estava sangrando. Sim. Não foi ninguém são, curado, resolvido na vida. Foi uma mulher sangrando que tocou. E às vezes a gente está sangrando e a gente não quer tocar. Porque a gente acha que se basta, que a gente consegue, não consegue. Sim. Nossa, acho que eu nunca ouvi essa questão da hemorroísa com essa profundidade. Por mais que a gente saiba que aquela mulher estava sangrando, mas acho que pela primeira vez meu ouvido escutou uma mulher sangrando. Não só o fluxo ali, mas uma mulher sangrando. Então, depois que eu comecei a atender mais o público feminino, as personagens bíblicas saltam, né, aos meus olhos de forma diferente. Sou apaixonada por todas. Nossa, eu tenho um amor por todas. É igual o Provérbios 31, a mulher que ria do amanhã. Quem ri do amanhã, gente? Quem tem TDAH? E, gente, eu não tô falando julgando, não. É causa própria. Aí eu falo, quem ri do amanhã tem uma ansiedade saudável. Porque ela não tá preocupada com o amanhã. Ela tá rindo do amanhã. Ela segue muito bem, obrigada. Ansiedade. Cara, Cíntia. Não, eu pensei que ela ia jogar aquele provérbio da mulher sábia edifica sua casa. Não, esse aí não, dá muitas camadas. Mas aí, se ela jogar, eu já volto. Eu sei botar tijolos na parede. Eu sei furagem. Não, eu sei... Não que eu fure certo, eu sei retinho. levantar a parede, tá, gente? Então eu faço mesmo. Se tiver que edificar o lar, a gente até faz um. Gente, eu tenho técnico de edificação e eu fazia aulinha de mestre de obra, então fica tranquilo, é por isso, só por isso. Piadas à parte, né? Vamos focar no... Cíntia, além de tudo, né? Quando você faz o resgate de uma mulher, de uma feminilidade, você traz de volta a doçura, a leveza, mas você resgata uma mulher de um cárcere que ela mesma se coloca. Nessa nossa conversa toda, eu só estava pensando assim, uma mulher que ela tem vendas, ela tem
tapa-olhos e ela tem coisa que ela se prende dentro dela mesmo, dentro das máscaras que ela se coloca de toda a situação. E resgatar uma mulher e trazer uma mulher de volta é trazer alguém à vida de novo. Então, assim, a gente tem muito o que agradecer pelo seu sim. Pelo seu sim ao seu chamado, o seu sim a Deus, o seu sim às loucuras que Deus manda fazer. Porque, gente, não é fácil não, tá, querido? Fecha até. Vai lá, pra que o nome na porta? Mas, Senhor, meu ganha-pão. Teria 1000 questões para você virar e falar assim, é meu ganha-pão. Mas quando você se torna uma mulher de fé, quando você é uma mulher de fé, sim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E quando a gente entende isso, os passos da gente são de formas diferentes, são de formas distintas, né? Então, assim, eu acho que agora eu vou falar pelas mulheres que você atende. Muito obrigado. Obrigado por ter passado por esse processo. Obrigado por estar cuidando de mulheres. E obrigado por gerar testemunho. E desse testemunho trazer outros testemunhos. Obrigado por estar nesse podcast, mesmo não podendo comer nada porque temos glúten. Mas obrigado por ter estado aqui partilhando sua vida conosco. Porque eu acho que se a gente quer também resgatar uma sociedade, agora falando de sociedade, não só de mulher, a mulher tem que estar sã. Porque se uma mulher ela está edificada dentro da palavra, dentro de si, dentro do seu contexto, ela consegue direcionar toda a sociedade para o futuro. Você está com sua família, você está sendo exemplo para os seus filhos. Você está com seu marido, você está direcionando e ajudando o seu marido. Você está com um pobre, um carente, um necessitado. Você é suporte e ajuda para o outro. Então, assim, exemplos de mulheres que tiveram ao longo de toda a história, que foram mulheres preparadas, talvez, não seja o termo certo, talvez, mas mulheres que estavam ali, cumprindo o propósito de Deus, fazendo a diferença na vida de todo mundo, sabe? Então, muito, muito, muito obrigado. E deixa aqui a sua mensagem, por favor. Então, eu vou deixar uma mensagem bíblica. Ah, melhor. Aproveitando que é um podcast de fé. Isso aí. Se a gente parar para olhar o contexto de Marta e Maria, né? Marta, Marta, por que você está inquieta, descabelada, ansiosa, desesperada? Coloquei palavras minhas juntos, tá? É comparado às mulheres de hoje. Jesus está assim, pra que vocês estão desse jeito? Se a melhor parte é parar tudo e me adorar, para aqui um cadinho. E a gente não quer. Eu costumo falar que estamos deixando a agenda nos engolir. E deixar a agenda nos engolir está custando muito alto. Então, que a gente possa aprender a colocar o mundo no modo mudo e ouvir a voz do mestre. E ouvir o que a gente está sentindo. Porque, às vezes, a gente precisa aprender a nomear o que a gente está sentindo. A gente foge muito disso. Então, se eu tô triste por causa disso. Eu tô com raiva por causa disso. Eu falo que é quase uma alfabetização das emoções. É um beabá que você começa a fazer sobre o que você sente. E nomear o que a gente sente é muito importante. Então, vai ter dia que ninguém vai entender. Você vai precisar silenciar e falar para Deus. Ele também não vai entender. Mas em algum momento ele vai dizer, ou ele vai responder, ou ele vai se manifestar de alguma forma para você entender. E às vezes é só você e Deus. Não é, fulano tem que fazer por mim, alguém tem que vir aqui me ajudar. Em alguns momentos vai ter uma rede de apoio. Em outros momentos não vai ter rede de apoio, vai ter que ser você. Então, essa passagem, eu acho ela muito importante para mim, porque ela fala sobre a questão da inquietação. Para que você tá assim? Não precisa ficar assim. Olha lá, como é que tá, Maria? Tá aproveitando, tá desfrutando, e você tá lá, agitada, preocupada, querendo fazer. É errado fazer? Não, mas o problema é o excesso do fazer. Então, a gente tem que aprender a se controlar nessa questão em que a sociedade pede faça, faça, faça. E as mulheres acabam sendo engolidas por essa questão de ser só produtoras do fazer. Então, tem um momento que você também precisa parar para olhar para você. Nossa. Como encontramos a psicóloga Cíntia? Por favor, suas redes sociais. Restaurando História. Isso. Nossa, gente, então fica ligado nessa, entre em contato que, tem coisa muito, muito boa. Aqui eu quero fazer um agradecimento, sabe a quem também? A sua professora, que lá atrás enxergou, Sim. além da aluna que estava ali na formação para professora. Sim. Ela enxergou além. Eu acho que isso hoje em dia falta muito também, né? Alguém, um professor, alguém que está ali te orientando e que olha e fala assim, pô, você... Tem uma professora específica, a Mara Liz. Ela era minha professora no IENF também. E quando eu me formei e voltei para Friburgo, ela foi uma das pessoas que acreditou que eu tinha que dar palestra. E eu falava assim, enlouqueceu eu dar palestra. Pirou. E aí eu lembro que eu pegava o papel,
O papel assim, ó, tremia. Ela fala sobre o seu TCC, Cíntia. Você já sabe sobre o assunto. E eu ia tremendo, quase infartando. E ela sentava no final da sala, deixava eu falar a palestra para a turma dela. Aí no final ela me corrigia até eu conseguir falar e diminuindo. Então, se tem uma professora também que eu preciso muito agradecer, é a Maralice, porque ela acreditou muito na questão minha da oratória, de falar, de dar palestra. Ela acreditou desde quando eu terminei a faculdade. Nossa, gente. Diva, então... Ó, levamos um monte de coisa na bagagem para casa. Nossa mala ainda não é azul, mas será? O Tom comprou uma mala azul. Oh, sério, ele já tá profetizando. Eu preciso comprar uma, a minha estragou, agora eu vou sair já daqui procurando a mala. Mas eu não vou comprar azul. Eu vou comprar vermelha. Pra poder ficar assim, onde chegar, assim, aquela aí, vou botar um símbolo do Chapolin Colorado. Só pra ficar bem, cheguei. Sacanagem, gente, brincadeirinhas. Gente, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Eu acho que hoje nós temos muita matéria para poder ver, rever, assistir, reassistir quantas vezes for necessário para poder entender que quando a gente tem a ajuda correta, a gente vai ao longe. E ficaram muitas dicas, tá, pessoal? Se quiser pegar um caderninho e anotar ou botar num bloquinho de nota do celular, vale muito a pena. Fiquem com Deus e até uma próxima. Ó, beijão, tchauzinho, tá, galera? Tchau.